que caboclo falador. Que mangava de visagem, que matou surucucu, me jurou com pavolagem que pegou Irapuru. Ah, que pegou Irapuru. Ah, que caboclo tentador. Caboclinho, meu amor, arranjam pra mim. Ando roxa pra pegar umzinho assim. Diabo foi-se embora, não quis me dar. Vou juntar um dinheirinho pra poder comprar. Mas no dia que eu comprar, o caboclo vai sofrer. Eu vou desassossegar o seu bem querer. Ah, seu bem querer. Ah, ora deixa ele pra lá. Você gostou? Fala oi ali, ó. Oi. Faz assim, oi. Oi. Tudo bem? Você tá gravando? Sim. É? E tá legal? E qual que é o assunto? Tudo bem, seus amigos. É um excelente assunto. Ai, ai. Hoje é dia de preguiça, de aconchego. Porque talvez esse seja o dia mais frio do ano aqui. Não teve dias mais frios. Foi? Não lembro, Quando a faz gente tanto tempo. veio, Estamos em Ribeirão Preto e choveu. Depois de... tinha um incêndio enorme. especificamente depois de um incêndio enorme, vários incêndios grandes e incontáveis incêndios pequenos. E mais de 90 dias sem chover, eu acho, né? Não sei. 104. Caceta. Choveu. Estamos em festa. Estamos ao ar livre. A minha Sharp nem lembrava de mim. E aí, assim, semana passada a gente não cumpriu a nossa meta de falar de inclusão, de ensino inclusivo, de educação para a diversidade, nada disso, porque eu não consegui tempo. Semana passada teve bastante reunião, né? Bastante coisa. Bastante curso, capacitação, palestras e tal. E ao contrário do que muita gente passa pela pandemia, a gente não tem tempo, né? Eu sinceramente não acredito. Esse dia eu tava conversando com um amigo, ele falando que ele não eu não lembro exatamente qual foi a colocação que ele fez, mas eu fiquei pensando, pô, então você não tá lavando louça, você não tá limpando casa, você não tá fazendo comida, você não tá criando a menina de 2 anos. Quase 3. Você não tá fazendo nada, né? Então, há muitos homens brancos, héteros, não estão fazendo nada mesmo. Esse é um bom ponto. Estão fazendo teoria musical. Então, assim, você consegue participar bastante e ficar bem sobrecarregado junto comigo, mas a minha sobrecarga sempre vai ser maior. Sim. E tá tudo bem. Não tá, mas tá. Daí, assim, a nossa meta para a semana passada, que vai ser a meta que a gente vai tentar cumprir hoje, é falar um pouquinho sobre a importância ou não da formação. Porque, assim, o que dizer, né? Como começar? A gente conhece muitas pessoas com diferentes graus de formação acadêmica e pouca ou nenhuma prática educativa, né? Ó, vai passar um carro. Pouca... É uma picape. Não é um carro. Rebaixada, tudo bem. Então. O YouTube vai proibir esse vídeo, né? Por causa da música. Vai dar B.O. É possível. Mas enfim. E ao mesmo tempo a gente tem muita gente que tem anos e anos e anos de prática e às vezes tem uma formação técnica só. E tá tudo bem, né? Acho que a nossa função aqui hoje era conversar sobre isso, porque muita gente associa a formação acadêmica a um bom trabalho, vamos dizer assim, né? Então você quer contratar alguém, se você tem um cara com doutorado e você tem um cara com ensino técnico, você vai querer o cara com doutorado. Mas não necessariamente o cara com doutorado tem
uma prática ativa e reflexiva de sala de aula, que muitas vezes é o que a gente precisa. E às vezes até tem a prática reflexiva, mas não tem a prática prática. E às vezes tem uma prática muito específica, né? Veja assim, nós estamos fazendo lobby contra pessoas com graus acadêmicos altos, até Não, porque... eu tô porque o Google começou a fazer, então eu sigo o Google. Eu Tá, sou fanboy do ok. Google. Tá bom. Mas é tão bonitinho você pra falar quem boy. não sabe, pra quem não sabe, o Google fez... Onde que é a câmera disso aqui? O Google fez um curso técnico, que seria equivalente a um tecnólogo aqui no Brasil, mas com idades muito menores do que o normal, que seria permitido dentro de uma universidade, e assim, para pessoas diversas. Então, não tem mais a obrigatoriedade de você pagar e coisas. Eu não sei, nos Estados Unidos, não sei se você sabe disso também, existe uma indústria muito forte com relação uma indústria econômica muito forte, né, com relação ao ensino universitário. Então, É caríssimo, né, o ensino universitário. E 80% do endividamento das pessoas no país é referente à faculdade. College. Isso. Então, o Google começou a iniciativa de fazer um curso tecnológico, né, o tecnólogo mais barato, com um foco muito específico em tecnologias específicas que eles trabalham dentro da empresa, e assim, para literalmente revolucionar a aprendizagem dentro do mercado, né? E revolucionar o mercado de trabalho também, né, de certa forma. Sim. E para fugir um pouco da babaquice, né, de MBAs e coisas do gênero, porque calma. Tá. Porque lá você tem cursos para aprender a ser assim, o CIO de CEO, né? Para ser CEO de grandes empresas, né? Mas todos eles, você forma 40 pessoas para trabalhar numa única empresa. Então, assim, você tem foco para trabalhar na Coca-Cola. Tá, aí você forma uma turma, para trabalhar na Coca-Cola, só que você não tem tanta Coca-Cola assim. Lógico. Sensacional. Tá, beleza. Voltando para o Brasil, de repente, voltando para voltando para o Brasil, de certa forma nos atinge porque a gente copia em grande escala o modelo americano atualmente. Tá, quem é a gente, né? O suposto Ministério da Educação. Não falamos disso. Mas começou antes, no final do governo Dilma já estava. Não quero. Tá bom, obrigada. Vamos voltar. Foca. Enfim, quando eu quero dizer que nós não estamos demonizando a vida acadêmica super superior, eu digo a verdade, porque nós ambicionamos, acertei, ambicionamos ter também os nossos graus de mestrado, doutorado e tal, enfim, isso não é isso é legal, muito legal, parabéns se você tem, você arrasou, fez uma super pesquisa, muito focada, muito bacana. E ao mesmo tempo, se você não tem, mas você trabalhou muito tempo em sala de aula, parabéns também, porque trabalhar em sala de aula não é fácil. Agora, se você é um cara que além de não ter nível superior, Super Master Booster, mas você está na sala de aula, não importa quanto tempo, e todos os dias, quando você encerra a sua aula, ou durante a sua aula, você reflete sobre o que aconteceu e busca formas de fazer diferente coisas que você fez e acha que pode ser melhor de alguma outra forma e busca conhecimento, olha o ET Bilu aí de novo, parabéns, 4 joinhas, vai me dar mais 2. Parabéns, achei que você está falando do ET Bilu, parabéns ET Bilu. Não, parabéns para os professores ativos e reflexivos em suas práticas, além do que ontem ou hoje está sendo o 99º aniversário do Paulo Freire, que é um dos patronos da educação brasileira, e uma pessoa que considerava extremamente importante a reflexão. Nossa, eu tô ouvindo a Maria gritar, eu fico achando que ela se machucou. Daí minha trilha de pensamento. Não, mas eu fiquei pensando que você falou Paulo Freire agora. Vamos falar de novo para os bots bolsominion pegar o vídeo e upar Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Um cara muito legal, com uma super produção, muita coisa chique em todos os sentidos. E que, como ele próprio falava, tudo que ele dizia precisava ser questionável, porque faz parte... Questionado. Não. Questionável? Questionável, não questionado. Enfim. Tudo precisava ser questionável, porque nada é verdade absoluta. Sim, e é por isso que é tão importante você ser uma pessoa que reflete. Mas a grande pegada... Inclusive é o que eu falei no vídeo passado, né?
da integração entre teoria e prática. Assistam Não o vídeo que ele fez existe- sozinho. Não existe essa separação real. Daí já entra o que é real. o que Sim, daí a que- gente vai entrar em praxis, que para muitas pessoas é a palavra da moda. Tem tanto passarinho aqui. Opa! É? Nossa, a galera não para de falar de praxis dentro da educação. E isso é ótimo, isso é maravilhoso, é muito importante. Mas nós estamos falando de educação inclusiva. Tá, bom, tá, continua. Eu acho que a gente Eu precisa de tenho ajuda. grandes ressalvas. Eu tô ajudando ele a focar. Esses termos Tudo bem. latinizados, apesar que isso é tudo romano, bem. né? Não, Isso é grego, grego, né? né? Esses termos assim. Tá passando um monte de gato aqui, tá muito engraçado. Vocês não estão vendo os gatos. E nós estamos dentro de um quintal, tá? Nós estamos sem máscara, mas nós estamos dentro de uma casa. Então, voltando. Não existe, se alguém falar pra você assim, receita pra você trabalhar com uma criança com deficiência dentro de uma turma, com várias crianças sem deficiência, foge. Não existe receita. O que existe é prática, e o que tem maior probabilidade de sucesso é uma prática reflexiva. E uma prática dialógica, tanto com a criança, com a turma, com a família, com os seus pares, com a direção da escola, né? Todo mundo, todas as pessoas envolvidas, com o vendedor de pão na padaria. É que agora a gente não sai mais na rua e tal, mas... A gente não, né? Mas... Não, tá bom. Você tá polemizando a paçoca. Não tô. Mas eu diria assim, né? Porque numa prática... Sou o contrapeso. O gato de novo. Esse gato tá espionando a gente. Olha lá, vai voltar. Numa prática, uma prática bacana de sala de aula, de educação infantil, por exemplo, né? Dar uma voltinha no bairro, ver o que tem em volta, mapear, conversar com as pessoas. Daí você vai falar assim, mas como que eu vou fazer isso? Tem uma criança com síndrome de Down na minha turma. Que ótimo! Então você vai levar a sua turma inteira para passear. Claro que você vai tomar cuidado com todos os seus alunos. Você não vai deixar nenhum aluno pequeno sair andando sozinho pela rua, né? Mas você vai favorecer que todos eles tenham a mesma oportunidade. Sim. Aí, acho que é interessante falar de equidade, talvez? Acho que faz sentido, porque tem a ver com relação à formação, tem a ver com tudo, né? Ou Equidade, deixa pro próximo, que já são 11 minutos de gravação. você quer falar mais um pouco de formação? Eu acho que sim. Acho que teve uma coisa importante, assim, que eu fico pensando em relação ao processo formativo, que ele precisa ser contínuo. Então, quando você fala dialógico, é muito importante você pensar dialogicamente, né? Então, acho que vale a pena a gente conversar sobre dialógicas. Então, bom, enfim, existem as palavrinhas, né? Dialógica, dialética, essas coisas todas, e elas têm um significado inerente. E a dialógica é muito importante no processo educativo, no processo de formação de quem vai formar as pessoas. Porque você precisa definir as lógicas. Então, dialógica seria isso, você testar coisas e definir as coisas que funcionam e as coisas que não funcionam. Então, por isso que não existe uma receita, porque não vai dar certo nunca. Quem tem mais de um filho, por exemplo, faz a mesma justamente. coisa com um, que deu certo. Isso aqui eu fazia, chacoalhava desse jeito, ele dormia. Aí você vai ter o segundo filho, você vai chacoalhar daquele jeito, ele não vai dormir. Você vai ter que descobrir outro jeito de chacoalhar. Acho que é um exemplo bem simples e... Só para fechar a frase, né? Não vai dar certo nunca do mesmo jeito, né? Então, as coisas sempre vão ter parâmetros diferentes, né? Então, aquela frase do Einstein, né? A loucura é você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. É isso. Nossa, perfeito. Você precisa ter processos diferentes para resultados diferentes e você vai avaliar qualitativamente os processos que têm um grau de sucesso maior. E os resultados sempre vão ser diferentes se você está trabalhando com pessoas diferentes. Sim. Sala de aula coletiva, não importa se é de matemática, de música ou de pintura de parede, Que seja, né? são métodos diferentes para cada pessoa. Você estava falando de formação e eu pensei em Montessori. Eu não consigo ficar sem falar de Montessori porque... Ela era bem interessante, perto, né? Ela E faz quando a bastante coisa Montessori, ela fala do ser humaninho, né? Da criança pequena, pequetucha, 1 ano, menos. Ela fala assim, vocês em volta dessa criança, vocês não estão formando ela,
Vocês estão tentando não atrapalhar que ela se forme. Né? E assim, isso é perfeito. Que é o porque... princípio do construtivismo que em boa parte foi ignorado, né? É muito complicado falar de construtivismo no Brasil porque ele, assim, não deu certo porque foi mal compreendido e mal aplicado. Por causa disso, né? Porque a base é mais ou menos a mesma. Se a gente pensa, né, numa relação doméstica, porque nós estudamos muito Montessori pensando na Maria, na Maria Nossa, na Maria Montessori para a nossa Maria, né? Mas que uma Maria não foi, porque a gente não tem a Maria como a Maria. Não, a Maria não é uma homenagem à Maria Montessori, não. Mas a gente, sem querer querendo, fazia muitas coisas já na nossa prática. E isso que é muito bacana de você continuar estudando, independente de ter alguém mandando você estudar. Sim. Porque eu acho que essa é a principal diferença entre o professor reflexivo com pouca formação e o cara com uma super formação. Quem tem uma super formação tem um orientador em cima, falando, leia isso, leia aquilo. Claro que ele não está mandando, ele está orientando, sugerindo, né? Mas, no caso, se você, por exemplo, nesse momento, não tem tempo, não tem dinheiro, não tem blá 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 para fazer a formação, mas você quer ser um ser humano em formação, você precisa buscar. Né? E muitas vezes quando você busca teóricos, você se encontra neles, né? Então, muita coisa que foi teorizada e tal, a gente faz na prática sem saber que foi teorizado até que você descobriu que foi teorizado. E aí, de repente, você descobre, nossa, isso aqui eu faço segundo o princípio piagetiano, sabe? É interessante pra caramba. Porque é pra isso que servem as teorias. Uma fala controversa e bonita. Por quê? Não, porque é como se a teoria viesse depois da prática. Mas sim, a única área do conhecimento que a teoria vem depois da prática é na física experimental. Antes da prática. Na física experimental. Porque primeiro eles desenvolvem as teorias e depois eles vão fazer os testes. Todo o resto a pessoa pode pensar, mas ela vai pensar a partir de uma prática. Sim, mas em qualquer experimento científico você precisa desenvolver uma hipótese e testar essa hipótese. Tem um animal aqui? Eu acho que tem um pássaro. Tá. Sim e não, né? Dependendo do caso. É que eu nunca estudei humanas de maneira científica, só biológicas. Nas biológicas é obrigatório, você tem que ter uma hipótese. Tá, não. Biológica, sim. É isso. Mas aí. tem toda uma tradição cartesiana, né? Dentro da biologia de validação. Tá, enfim, eu acho que nós estamos viajando na maionese aqui, nós estamos fugindo do assunto. Tá. Só um exemplo, muito, muito simples. Por exemplo. Hoje eu considero que eu tenho hiperatividade e déficit de atenção. Eu não fui diagnosticada, mas eu considero. Porque eu preciso estar em movimento. É muito difícil pra mim, cada vez mais, conforme eu fui parando de ir pra escola de uma forma ou de outra, ou indo mais, ou indo menos, ou ficando de férias, e quando eu voltava eu tinha dor no corpo de ficar parada. E aí eu descobri que se eu ficar me mexendo, eu consigo estudar melhor. E eu sempre fiz isso com as minhas leituras individuais. Meu pai sempre me zoava, porque eu ficava batendo os pés o tempo todo, enquanto eu lia. E eu lia 7, 8 horas por dia na minha infância, então... Panturrilhas fortes. Panturrilhas fortes, exatamente. Né? E aí eu fico pensando, se pra mim, pro meu desenvolvimento intelectual, pra eu conseguir ler um livro, né, ler um artigo, fazer um resumo, eu preciso me mexer, qual que é o problema disso? Quem que eu tô machucando? Porque Montessori traz isso. Se a criança não tá machucando ninguém, nem a si própria, tá tudo bem, deixa fazer. Né? E eu deixo fazer, talvez seja a melhor forma de você ajudar os seus alunos, sejam eles crianças com deficiência ou não. Né? Até porque a deficiência ela é pontual em alguns aspectos, né? Não significa que ela seja em todos os aspectos. Tem um animal. Passarinhos. São asas isso. Tá, mas passarinhos fazem cocô, né, gente? Quando a gente Por exemplo, pensando no autista. Muitos autistas têm STIMs, né, que são movimentos repetitivos. Um exemplo bem clássico é esse aqui, né? Isso tem um nome em inglês. Rocket? Não, Rocket é foguete. Enfim. Tem um... eles têm nome, tudo tem nome. Flapping é esse aqui. Esse aqui é legal também. E assim, os STIMs, eles são formas de ajudar o autista a se autorregular para ele não ter uma crise. Olha que legal que é o corpo. Né? Se você reprime o STIM, você acha que a criança tá fazendo bobagem? Eu ouvia muito cacoete quando eu era criança.
fulano tem cacoete, precisa tirar o cacoete. Deixa o cacoete, deixa o estímulo, os brasileiros chamam isso aqui de estereotipia, né? Mas enfim, deixa fazer, porque é uma forma de se autorregular. Então, se a criança precisa se balançar, se ela precisa fazer algum tipo de estralo, alguma coisa, claro que é importante conversar com a turma, sempre importante conversar, dialogar, trocar, para que todo mundo encontre a mesma chance de aprendizagem. Você não tinha um lance com o pescoço que as pessoas te zoavam? Mas daí eu parei de fazer e fiquei com dor até os 34? Quando foi? Ano passado Ano foi passado. 33, né? 3, 34 tá. você fez? Não, você fez 35, você tinha 34. Fiquei com uns 20 e poucos anos Com indo em dor? ortopedista, sem entender o que estava acontecendo. Aí a gente começou a ler as coisas do autismo, eu falei, então eu sou autista. E aí sumiram as dores. Da noite pro dia? Literalmente, né? Porque foi um dia de noite que a gente estava conversando. Aí Fazendo fez o testes, teste, o ASP. Asp Quiz. Quiz. E E outros aí- testes de espectro autista. Mas os testes não são confiáveis, por mais que todos tenham dado o mesmo resultado. Então, São B.O.s. É. A questão é, conhece-te a ti mesmo, né? Já diria conheço isso. aqui. Conheça-te, tá correto. Muito obrigada. Mas a questão é, um estímulo reprimido, além de não auxiliar em nada na aprendizagem do seu aluno, ainda pode prejudicar a vida dele. Sim. À toa, só porque ele tá fazendo um negócio com o pescoço. Tá, mas só uma observação, porque provavelmente a mãe vai assistir esse vídeo, ela vai ficar se sentindo culpada. Essas coisas não acontecem por... Assim, se a gente for entrar no aspecto jurídico, a gente tem a culpa e o dolo. Então, o dolo é ruim, a culpa não. Então, assim, você pode até dizer que existe uma culpa inerente e tal, não sei o quê, mas o objetivo não é esse, não é apontar culpados. O objetivo é não ter o dolo. Então, se você já sabe disso, e a partir do momento que você já sabe, você continua aplicando, aí realmente você é uma pessoa Ruim. ruim. A gente precisa fazer um vídeo sobre bom e ruim. Nesse aspecto. Mas se você não tem esse entendimento, ou seja, você não passou pelo processo dialógico para entender os acontecimentos, os fatos, as coisas todas, da forma como elas se desdobram, aí você não tem o que fazer. Né? Como é que você... Como é que você pode ser responsabilizado por um erro que você não sabe que tá errado? Justamente. E aí que entra... Um exemplo mais prático, né? Como é que você pode ser culpado, sei lá, de estragar um carro se você estava de bicicleta? Mais ou menos. Essa é ótima, se você bater com a bicicleta no carro, você estraga o carro. Não, tô pensando disso. Assim, tá, tu não foi um bom exemplo. Tá, pense em outro exemplo. Você Eu tá tô andando na pensando. rua e aí, sei lá, a ponte cai. Não foi culpa sua, você não pisou mais forte pra fazer a ponte. Não? Então, não sei se fez sentido? Um pouco. Eu tô pensando o seguinte, se você tá na prática e você acabou de descobrir que reprimir stings é ruim, que reprimir stings não é legal e que reprimir stings pode causar sequelas para a vida do seu aluno ou da sua aluna, e você fez isso ontem, você não está errado de ter feito isso Não, ontem. você tá errado. Você tá errado de fazer isso amanhã. Não, tá errado. Ontem foi sábado e no meio da pandemia, não tem aulas. Paixão, você está sendo muito concreto nesse momento. Tá. Você tá falando metaforicamente. Isso. Eu tô querendo dizer que você não deve sofrer. Claro que assim, você pode sofrer, é legal. Sofrer um pouco é bom, porque ajuda Kierkegaard. a aprender. Leiam Né? Kierkegaard. Mas é tão complicado, né? A gente fala, daí fica gravado, daí a pessoa pode recortar isso e usar contra nós. Mas, basicamente, Normal. você está sabendo a partir de agora que reprimir stings é ruim. Que reprimir stings atrapalha o seu aluno autista, a sua aluna autista, a lidar com o seu próprio corpo e a sua própria forma de trabalhar as coisas que ela está sentindo, que ele está passando. Então, se você fez isso antes de saber que isso não é bom, você não está errado, porque você estava agindo da forma que você achava que era a melhor forma. Mas faz parte da formação analisar o que a gente fez e perceber, sim, isso aqui não foi legal.
Então, se eu ainda tenho este aluno na minha sala, num próximo encontro, eu vou dizer para ele que, desculpa, não queria ter reprimido, pode fazer. E se alguém rir de você, peça para falar comigo que eu vou explicar para que serve isso. Porque quanto mais pessoas conversarem sobre as coisas e pararem de esconder, de tentar padronizar todo mundo, que todo mundo haja da mesma forma, não, porque se ele fizer isso, ele vai sofrer bullying e tal. A gente precisa trabalhar não com a criança que está sofrendo bullying, a gente precisa trabalhar com a criança que está fazendo o bullying. Você não tem que trabalhar no efeito, né? Você tem que trabalhar na causa. Exatamente. Então, acho que falamos bastante, né? Mas acho que a grande questão é, a formação, ela não tem fim, tá? Então, se você chegou no doutorado, você vai fazer pós-doutorado, e você vai continuar lendo, estudando e se interessando pelo você vai ter livre docência, seu assunto de predileção, de pesquisa para sempre. E se você está na sala de aula, isso é uma obrigação. Não Sim. fazer mestrado, doutorado, mas estudar. Estudar. Não, bom, estudar no sentido de se aperfeiçoar. Todo dia, depois que você termina a sua aula, você faz o seu diário, olhar para o seu diário e pensar. Compara o planejamento com o seu diário. Sabe, eu queria fazer isso, eu fiz isso. Aí você cruza os dados. Tá, as coisas que eu fiz aconteceram da forma como eu esperava? Atingi os objetivos que eu queria? Sim, não, por quê? Sempre por quê? É que nem apreciação. Você gostou dessa música? Sim, não. Por quê? O sim e o não não são importantes para o professor de música. O que é importante é o porquê. O porquê vai deixar claro se o aluno prestou atenção mesmo ou se ele viajou. E se ele viajou também, isso não é um problema, mas é importante que o professor perceba que o aluno viajou para poder orientar melhor na próxima audição. Porque é a melhor palavra do mundo. Não. Não sei qual que é a melhor palavra do mundo, mas com certeza não é porquê. Cada um escolhe uma e coloca nos comentários. Até porque qual porquê? Porque tem porquê que são duas palavras. Não exatamente, né? O porquê da pergunta é junto, né? Não. O porquê da resposta é junto. Ah, o porquê da resposta é junto. É. Tá. Então já deu ruim já. Tá dando uns pouco no vídeo. Será que tu vai ter que gravar de novo? Espero que não, ficou legal. Tá. Bom, 26 minutos. Valeu, gente. É. Comentem aí suas palavras preferidas e busquem conhecimento. Vai até Bilu. Nós somos pessoas atormentadas pela busca do conhecimento. E tá tudo bem. Você não sabe disso. A gente discute isso constantemente. Ele busca tanto conhecimento que ele não consegue terminar um conhecimento. Mas é isso. É culpa do hiperlink, né? Já diria Machado de Assis.